Me chamo Igor e vou falar sobre MES e a determinação de sólidos insolúveis em água por gravimetria. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre gravimetria. O que seria a gravimetria? O que eu uso? Qual é o principal objeto de uso da gravimetria, desse método gravimétrico? A análise gravimétrica, também conhecida como gravimetria, é um método analítico quantitativo baseado na medição da massa. Então, a massa é o meu objeto de estudo das espécies envolvidas numa reação, tendo por objetivo quantificar a massa de uma amostra desejada. Eu sempre vou relacionar a massa de alguma coisa com outra coisa. A massa do que eu quero com a massa da amostra, a porcentagem, a pureza de quanto que eu tenho numa determinada amostra. Sempre eu pego o peso, sempre eu pego a massa. A análise gravimétrica está muito associada com a massa de alguma coisa, de uma substância. E para que serve um método gravimétrico? A análise gravimétrica consiste na análise quantitativa que permite saber a quantidade de uma substância em determinada mistura, também conhecida como a gravimetria. Essa análise se baseia no cálculo da porcentagem das espécies envolvidas em uma reação, através da determinação da massa dos reagentes. Eu sempre pego a massa de alguma coisa, eu sempre procuro, seja no produto, eu vou pegar e saber o final, quanto que eu tenho, quanto que reage, para calcular através da estequiometria da relação, sempre fazendo uma correlação com a massa dessas duas substâncias, para saber a porcentagem, a pureza de alguma coisa, de alguma amostra, por exemplo. E eu escolhi os sólidos insolúveis, né? E por que determinar os sólidos insolúveis no mel, por exemplo? É imprescindível porque, por exemplo, eu posso estar comendo restos de patas de abelha. Eu acho que ninguém gostaria de ir no seu mel, né? Aquele doce tem patas, excesso de patas, por exemplo, das asas das abelhas e demais coisas. Então, é importantíssima essa análise através do método gravimétrico desses sólidos insolúveis. Então, a análise de sólidos insolúveis permite avaliar as impurezas presentes no mel, como resíduos de cera, patas e asas de abelhas, ou mesmo produtos provenientes do processamento. Importante saber que eles são insolúveis em água. Okay. Deixa eu falar. A norma vigente estabelece que o limite máximo é de 0,1 gramas por 100 gramas de sólidos insolúveis. Os procedimentos. Aqui eu peguei o procedimento que estava lá, né? 180. Aí eu fiz assim, pese, ele disse que é para você fazer assim, os procedimentos, que é para pesar cerca de 20 gramas da amostra homogeneizada de mel, dissolver em uma quantidade adequada de água, que é 80 graus Celsius, para misturar melhor, né? Por que ele está fazendo isso? Ele está pesando o mel e ele está colocando água. É para dissolver o que seria o que é solúvel em água, para deixar o que eu realmente quero, as coisas insolúveis, para descobrir qual é a porcentagem disso na minha amostra. Eu vou filtrar a vácuo e, claro, para retirar o que é solúvel e deixar só o que eu quero, através de um cadinho de vidro previamente tarado, lavar a amostra de novo, recolher a parte do filtrado em um tubo de ensaio, adicionar algumas gotas de solução de... Isso aqui ele adiciona fósforo, glucina e ácido sulfúrico para ver se ainda tem açúcar presente no meu mel. Claro, o mel vai ter açúcar, sacarose, por exemplo. Se tiver umas névoas ainda eu tenho que lavar ainda mais. Eu tenho que colocar ainda mais, filtrar ainda mais. Eu tenho que dissolver ainda mais essa substância para realmente deixar só o que for insolúvel em água. Isso que eu quero descobrir, o sólido insolúvel em água. Aí eu vou secar, eu vou continuar lavando, vou secar. Aí eu vou levar para a estufa. Eu vou secar o escadinho que eu tenho, né? Vou pesar, vou levar esse escadinho até a estufa por 1 hora, vou esfriar. Eu coloquei todo esse procedimento ilustrado agora. Eu achei mais fácil assim. O que eu tenho? Primeiro eu tenho o meu cadinho. Esse cadinho, o que ele é? Ele tá aqui guardadinho, bonitinho. Eu vou pesar para primeiro saber quanto que ele tem. Vou tarar e vou colocar meu mel. Aí, acrescentando o mel no meu cadinho, eu vou verificar
Vou pesar de novo, vou descobrir quanto de mel que tem. Aí, a partir disso, eu vou adicionar água. Para quê? Para dissolver, o que eu tinha falado antes, para dissolver bastante o que for solúvel, obviamente. E deixar, depois vou filtrar a vácuo para sobrar só os sólidos insolúveis que eu quero. Depois disso, eu vou colocar no meu cadinho, depois de secar, obviamente. Vou colocar numa estufa a 135 graus Celsius aqui, para sobrar só, tirar toda a umidade, é claro, para sobrar só os sólidos insolúveis. Aí depois eu vou pesar de novo. Aí, depois, lembra que tinha um mel? Agora, o que resta aqui é só meus sólidos insolúveis que estavam no meu mel. Agora a gente vai fazer o passo importante do cálculo. O cálculo consiste em quê? Em pegar o que eu fui pesado no final, que são sólidos insolúveis, dividido pelo quê? Pela minha massa da amostra. Vezes quanto? Vezes 100%. Porque você não está calculando a porcentagem de alguma coisa. E é isso que é minha análise gravimétrica feita de sólidos insolúveis. Sempre usando a massa, você reparou bem? Sempre usando a massa e tal. Achei bem legal, sinal. Não sabia que era assim. E qual é a vantagem da gravimetria? A vantagem é a exatidão e a precisão desse método. Não basta nada um método funcionar se ele não for preciso nem exato, né? É um detalhe bem importante. Porque não adianta nada você fazer todo um cuidado, uma amostra, saber quanto que tem, se no final eu não vou saber realmente quanto que tinha na amostra. Se eu estou comendo muita pata, por exemplo, cera de abelha, asa de abelha, por exemplo, no meu mel. Tem que ser de baixo custo também. O que acontece na gravimetria é a instrumentação de baixo custo. E, por exemplo, é diferente da volumetria, não utiliza padrões primários, por exemplo. É uma forma bem direta. Uma desvantagem da gravimetria é o demorado processo, porque você reparou bem que em várias etapas eu tive que lavar, eu tive que colocar na mufla, ou melhor, nesse caso na estufa, esperei secar e tal, pesei, tive que repesar, tive que lavar de novo, continuar lavando até dissolver, tive que colocar ácido sulfúrico para ver a quantidade de açúcar nesse caso. Então, é um método com várias etapas, é um método demorado, o que é uma desvantagem. É passível de erros, né? No caso de precipitação, no caso quando você for descobrir uma gravimetria por precipitação, e é perda de analítico durante as etapas do método. Pode haver perdas analíticas nas etapas do método. Agora eu vou falar sobre a análise volumétrica, terminando assim a minha análise gravimétrica. Eu escolhi para análise volumétrica a acidez fixa em vinagres e fermentados acéticos pelo método volumétrico. Mas o que seria o método volumétrico? Acho que o nome deixa bem claro, né? Vai sempre associar alguma coisa com o volume. Vamos ler. A análise volumétrica ou volumetria é um procedimento laboratorial em que utilizamos certo volume, e eu deixei até em negrito para deixar claro o que eu uso, de uma solução de concentração conhecida, que é o meu titulante e tal, que eu conheço a solução, que eu conheço a concentração, perdão, para determinar a concentração de uma outra solução, que é o meu titulado, que eu vou saber. Geralmente está no LMI. 95% dos casos está no LMI, que eu quero na minha titulação. Sempre associando volume e concentração. Sempre vou brincar com volume e concentração para achar o que eu quero. Pela reação estequiométrica eu tenho um número de mols, correto? Então, se eu tenho um número de mols, e eu sei que o número de mols é igual a concentração vezes volume, eu vou brincando sempre com a relação entre volume e concentração para achar meu número de mols. É sempre isso, nessa brincadeira, correlacionando com a estequiometria da reação. Para que serve o método volumétrico? A análise volumétrica, também conhecida como volumetria, tem por objetivo descobrir a concentração em mol por litro de uma determinada solução. Aquela solução que eu não sei, por exemplo, a gente está falando sobre vinagre ou ácido acético. Eu quero saber a concentração, quero saber a acidez. Então eu uso a volumetria
eu pego uma solução que eu já sei, por exemplo, uma reação, uma volumetria de neutralização. Vou pegar o NaOH para reagir com o meu ácido acético e descobrindo que eu já tenho a concentração do meu hidróxido de sódio, eu vou saber o volume usado para reagir com o volume que eu tenho. Eu vou descobrir a concentração do meu titulado. Assim eu vou saber quanto de ácido eu tenho. E é importante saber a acidez do meu vinagre, porque um dos padrões de qualidade aceitos pelo vinagre é exatamente o meu pH, é a minha concentração de H+ presente. Então a gente tem que ficar atento nesses detalhes. E o material utilizado para fazer, no caso do experimento, eles usaram as pipetas, a cápsula de porcelana, o Erlenmeyer de 250 ml e a bureta de 25 ml. Os reagentes, ele usou a solução de fenolftalina. A solução de fenolftalina é usada como um indicador, né, para saber o ponto final, ou ponto de... Na prática, em si, não existe esse ponto de equivalência, né, que não vai ser exatamente igual. Porém, entretanto, todavia, a fenolftalina é um ótimo indicador, que vai mostrar o ponto final. O ponto que, teoricamente, os dois reagentes se igualam, né? O número de mols de um é igual ao número de mols do outro, já que está 1 para 1. O ácido acético e o hidróxido de sódio, que é o meu NaOH. Uma solução de hidróxido de sódio, já padronizado, no caso, de 0,1 mol por litro. E o procedimento? Foi pipetar a amostra de uma cápsula e evaporar o líquido lentamente, em banho-maria até secura, transferir com água para um frasco de Erlenmeyer, titular com... Então, basicamente, é uma titulação, onde o titulante é o meu hidróxido de sódio e meu titulado seria meu ácido acético, que eu quero descobrir a acidez dele. Então, é uma volumetria de neutralização, onde meu titulado, como mostra aqui, esse aqui seria meu ácido acético. No 2, o indicador que eu estou colocando seria colocando a fenolftaleína aqui. Aqui eu estou colocando meu titulante, que é o meu hidróxido de sódio, né? Na bureta e tal. Eu sei a concentração de hidróxido de sódio nesse caso, mas ainda não sei quanto de volume que eu vou reagir. Aqui eu estou gotejando para exatamente saber o volume utilizado de hidróxido de sódio. O ponto de viragem é o ponto de estequiometria que está me dizendo assim, opa, agora sim, estamos iguais. É o ponto onde que minha fenolftalina, que estava transparente, incolor, passa para rosa. Então, indicando que está no meio básico aqui. É o ponto onde temos agora que ali temos com o número de mols. A gente sabe que, como eu disse antes, que não vai ser exatamente igual, mas a gente considera que é o ponto final, onde o número de mols de hidróxido de sódio vai estar igual ao número de mols do meu ácido acético. Aqui, no último caso, eu leio quanto de volume gasto no meu titulante. Assim eu posso calcular o número de mols do meu ácido acético. Aqui é a minha reação, minha estequiometria da reação, o primeiro é o meu ácido acético, é o vinagre, que é o titulado, o NaOH é o meu titulante. Eles estão reagindo de 1 para 1, como podemos ver. A gente vai utilizar a fórmula que é molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Olha só que legal. Eu tenho aqui do meu titulante, é a base que eu tenho a concentração dela, que é 0,1. Quando eu coloco e chega no ponto estequiométrico, eu vou ter o volume da base utilizado. Eu sei o volume do ácido que eu usei, que eu coloco lá, eu não peguei na pipeta, coloquei no Erlenmeyer. Eu sei quanto que eu coloquei ali no Erlenmeyer. Só falta já o meu concentração do ácido acético. Aí a partir dessa brincadeira, dessa forma, sempre interagindo o volume, por isso que é o método volumétrico, eu vou descobrindo o que eu quero. Eu vou descobrindo, no caso, a minha concentração e eu vou descobrindo, por exemplo, a porcentagem de ácido presente no meu ácido acético.
qual é a vantagem do método vantagem da volumetria? É um método econômico e rápido, não precisa de equipamentos sofisticados, por exemplo, como a gente viu, e apresenta elevada exatidão e precisão. Sempre nisso, exatidão e precisão. A desvantagem, e eu achei essa bem interessante, que é a quantidade de amostra de reagentes. A gente não mostrou, mas o meu hidróxido de sódio, ele precisa ser padronizado com, por exemplo, o bifitalato de potássio. Então a gente usa muito reagente para fazer a volumetria. Então essa é uma das desvantagens desse método. Espero que tenha gostado. E é isso.